Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários em geral, dirigentes da CDL de Mossoró, da Federação da CDL do Rio Grande do Norte e da CDL de todo o Brasil. Aos meus amigos e às minhas amigas em geral. Esse é o podcast número 83, o primeiro do ano de 2023. O santo do dia é São Teodósio. Teodósio, cujo nome significa um presente de Deus, nasceu na Capadócia, atual Turquia, em 423, de pais ricos, nobres e cristãos. Recebeu uma boa e sólida formação desde a infância, sendo educado dentro dos preceitos da fé católica. Quando muito jovem, era ele quem fazia as leituras das assembleias litúrgicas de sua cidade. Um dia, lendo a história de Abraão, identificou-se com ele e descobriu que o seu caminho era o mesmo do patriarca, que deixara sua terra para se encaminhar aonde Deus lhe apontava. As notícias de economia da semana. Os bancos iniciaram o ano de 2023 oferecendo até 120% em relação ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, a Selic, que atualmente é 13,75% ao ano. Tem bancos pagando 120% do CDI, ou seja, 120% sobre 13,75% ao ano para os certificados de depósito financeiros. E me perguntam quais as melhores aplicações. Estamos no início do ano, mudança de governo. Tudo isso bole e cria volatilidade no mercado financeiro e até mesmo porque o exterior tem inflação alta na Europa, principalmente na Alemanha e na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, onde a inflação deverá ter sido, durante o ano de 2022, 8% a 9%. A inflação brasileira alta e, mesmo assim, os títulos atrelados ao IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, por sua vez, apresentaram taxas reais de até 9% no ano passado. Alocações em pós-fixados podem dar boa lucratividade. Entretanto, algumas ações, principalmente de estatais, Banco do Brasil, Petrobras, dependem muito da linha econômica financeira que será trilhada pelo governo entrante de Luiz Inácio Lula da Silva, cujo maestro na banda financeira, passando ao lugar do posto Ipiranga, passa a ser Fernando Haddad, ex-prefeito da cidade de São Paulo. Aguardemos no que isso pode dar. Caderneta de poupança, discreta remuneração, que mal se sobrepõe sobre a inflação do período, e as outras aplicações de renda variável, algumas delas são filões, segundo os analistas e economistas de plantão e as agências de rating. A Bolsa Brasileira está barata, com seus 110 mil pontos, podendo subir, mas dependendo da diminuição da taxa Selic do Brasil e também da economia, dos passos da economia evolutiva com relação ao ano de 2023. Hoje estamos no dia 11 de janeiro. Quem buscou ativos bancários para investir no ano passado tem motivos para comemorar. Alguns, a rápida escalada da taxa Selic fez com que os pré-fixados pagassem boas remunerações através do certificado de depósito bancário, os CDBs, que chegaram a bater 125% da taxa Selic real. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o ano de 2022 perdendo 1% de janeiro a dezembro. Quem investiu na Bolsa de Valores, obviamente, há ações que cresceram bastante e outras tiveram uma queda representativa. Os números fazem parte do levantamento feito pela B3 no final do ano de 2022. Segundo o site Infomoney, com base nas ofertas disponíveis entre os dias 3 de janeiro a 15 de dezembro deste ano, as remunerações são brutas, sem o desconto do imposto de renda, embora algumas taxas saltem aos olhos. O estudo mostra também que foi preciso garimpar para encontrar boas oportunidades em algumas plataformas. Afinal, a rentabilidade média registrada pelos CDBs, atrelados ao CDI, com vencimento em até 24 meses, ficou em torno de 110% no ano passado. Quando o assunto são prefixados, investidores também puderam celebrar com as taxas máximas oferecidas pelos CDBs. Logo mais teremos nova reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, e é muito provável que a taxa Selic seja reduzida aí em 0,25% ou até 0,5% na próxima reunião, que será nesse mês de janeiro.
Aguardemos, pois. A Hyundai, a montadora, ultrapassa a GM e passa a ser a terceira maior montadora do mundo no ano 2022. Com o sucesso dos carros elétricos, da Kia e da Genesis do grupo Hyundai, deve ganhar uma posição no ranking global em relação a 2021. Ainda não foi fechado totalmente o ano 2022 na montagem de veículos, na fabricação, na montagem de veículos no mundo todo, mas pela primeira vez na história, os três maiores fabricantes de automóveis do mundo não são americanos, são europeus ou asiáticos. Segundo a avaliação preliminar do Bloomberg Intelligence, que é da Bloomberg, os sul-coreanos da Hyundai Motor Group irão desbancar a aliança da Renault, Nissan e Mitsubishi, do posto do terceiro maior fabricante global de automóveis. Em primeiro e segundo lugares ficam os japoneses da Toyota e os alemães do grupo Volkswagen, respectivamente. Os cálculos finais dos resultados de venda de 2022, contudo, podem demorar alguns dias ainda. Até o primeiro semestre deste ano, a Hyundai vendeu cerca de 3 milhões e 300 veículos no mundo todo. A Toyota vendeu mais de 5 milhões e 600 mil unidades, enquanto que a Volkswagen ultrapassou 4 milhões e meio de unidades no primeiro semestre do ano. Já a General Motors, a GM, que foi durante décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, a maior montadora de automóvel do mundo, aparece em quarto lugar, pouco atrás da Hyundai. De acordo com a Bloomberg, o bom resultado do grupo Hyundai, que é coreano, em 2022, se deve ao sucesso dos seus veículos elétricos, especialmente no mercado norte-americano. Sozinho, o país foi responsável por 26% do acumulado de vendas global da montadora sul-coreana neste ano. Além da própria Hyundai, o grupo opera com outras duas marcas, Kia e Genesis. Portanto, segue aí uma novidade. A inflação em 2022 fechou em 5,79% e estourou mais uma vez a meta pelo segundo ano consecutivo. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, desacelera frente a 2021 com corte de impostos, mas fica acima das projeções ainda, pressionando o consumidor. A inflação oficial do Brasil, medida pela IPCA, no ano de 2022, teve uma alta acumulada de 5,79%. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ontem, dia 10 de janeiro. Com os cortes de impostos sobre combustíveis e energia elétrica, o IPCA perdeu força em relação a 2021, quando havia subido 10,06%. Apesar da trégua dos preços, seguem em um patamar elevado para o bolso dos brasileiros, principalmente para aqueles mais humildes que ganham menos. Pelo segundo ano consecutivo, o IPCA estourou a meta de inflação perseguida pelo Banco Central do Brasil. A variação de 5,79% também surpreendeu o mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam coisa parecida com 5,60%. O centro da meta de inflação projetada era de 3,5% para o ano passado, com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Mesmo assim, ela estourou a parte de cima da meta. Com o dado final já divulgado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem de escrever uma carta explicando o descumprimento da medida em referência. O documento deve ser divulgado provavelmente hoje. Na variação mensal de dezembro, o IPCA acelerou para 0,62%, dezembro de 2022, depois de uma alta de 0,41% em novembro. O novo resultado também veio acima das estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg e pelo Podcast do Estado de São Paulo. A devolução de parte dos descontos da Black Friday de novembro ajuda a explicar o resultado maior do último mês do ano. Dizem economistas, segundo ele, as projeções ainda sugerem uma inflação elevada neste ano de 2023, o que representa um desafio para o governo de Lula, em um cenário de incertezas fiscais com possíveis gastos da gestão petista. Instituições do mercado financeiro aumentaram as estimativas para o IPCA deste ano, uma alta prevista agora para 5,36%, conforme a edição mais recente do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, segunda-feira, dia 9 de janeiro.
A exportação de carne de frango do Brasil subiu 4,6% em 2022 e tem recorde também em receita. As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 4.822.000 toneladas em 2022, recorde histórico e que supera em 4,6% o total do que foi exportado em 2021, com impulso de fatores relacionados ao conflito na Ucrânia e questões sanitárias em alguns países, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, nesta terça-feira. Só as exportações da carne de frango do Brasil no ano de 2022 significaram, essas exportações, para a nossa balança comercial, uma entrada de 9 bilhões 762 milhões de dólares. Outro resultado histórico, com a alta de 27% entre o ano de 21, com a ajuda adicional de preços mais altos, relatou a ABPA, que representa as empresas como a BRF e a JBS, que são as maiores produtoras no Brasil. A reconfiguração do mercado internacional de proteína animal, marcado pelos efeitos do conflito no leste europeu, de aumento dos custos de produção na União Europeia e do quadro sanitário da avicultura nos 5 continentes, está entre os fatores determinantes para os recordes registrados, disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota à imprensa. Já a receita de exportações da carne bovina no Brasil subiu 42% essa receita em 2022, em referência a 2021. Enquanto a Abrefigro previa uma piora para o ano passado, a China foi o destino da mais da metade das vendas, tanto em preços 60,9%, como em valores 53% da carne bovina exportada pelo Brasil no ano de 2022 tiveram um direcionamento do grande tigre asiático, a China. As exportações totais de carne bovina, considerando os produtos in natura e processados, geraram uma receita bruta para o Brasil de 13 bilhões e 700 milhões de dólares ao país no ano passado, alta de 42% em relação a 2021. Anunciou nesta última segunda-feira a Associação Brasileira de Frigoríferos, a Abrefrigo, em nota alertando que o cenário tende a piorar em 2023 diante de uma retração nos preços da proteína. Em volume, foram exportados 2.340.000 toneladas de carne, um avanço de 26% para o comparativo anual com 2021. A China foi o destino disparadamente da grande quantidade da carne bovina, mais de 60%. Mais uma vez, é o principal parceiro comercial do Brasil, a China, desbancando os Estados Unidos e antigamente a Argentina. Já o Índice Nacional da Construção Civil fechou 2022 com a alta de 10,9%. Esse índice, pelo SINAP, fechou em 2022 com a elevação de 10,9%. É a segunda maior taxa desde 2014 em relação ao ano anterior, quando ficou em 18,65%. Houve um recuo de 7,75 pontos percentuais. Eu vou retificar. Enquanto este ano aumentou 10,9%, o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, é a segunda maior taxa desde 2014 em relação ao ano anterior, quando ficou em 18,65%. Houve um recuo de 7,75% percentuais, portanto, contribuiu para o resultado a taxa de dezembro, que apresentou uma variação de 0,08%. Portanto, também na construção civil tivemos um índice alto, bem acima da inflação e do IPCA, segundo publicação feita ontem, dia 10 de janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Contribuíram muito para o IPCA ter aumentado tanto o ano passado, principalmente a cebola, que tempera a comida do brasileiro, subiu 130%. A gasolina caiu 25% de janeiro a dezembro de 2022. O índice de inflação mostra alimentos mais caros e combustíveis mais baratos. Em 2022, o brasileiro gastou mais para comer e menos para encher o tanque do carro. É o que sinalizam os dados do IPCA, divulgados nesta última terça-feira, dia 10, pelo IBGE. Entre 377 subitens, bens e serviços que compõem o indicador oficial de inflação do país, as maiores altas de preços vieram da parte dos alimentos.
A cebola teve uma variação, portanto, a maior de todas. O produto disparou 130%. Segundo o IBGE, o avanço pode ter sido associado a uma combinação de fatores: redução da área plantada, aumento dos custos da produção e o clima adverso estão entre esses itens. O inhame subiu 62%, a maçã 52%, a batata inglesa 51% e o alimento infantil 42%. Portanto, contribuíram para a aceleração. O ano de 2022 foi marcado por um clima adverso no país, com registros de seca e chuvas intensas em regiões produtoras de alimento. A guerra na Ucrânia gerou a pressão adicional. O conflito elevou os custos de produção e as cotações das commodities agrícolas no mercado internacional. A outra ponta da lista, a das maiores baixas do IPCA, foi ocupada pela gasolina, no acumulado de 2022, caindo 25%. O IBGE destacou que os preços da gasolina recuaram de forma mais expressiva entre os meses de julho a setembro, em decorrência dos cortes nas refinarias e da lei que limitou a cobrança do ICMS, o Imposto Estadual sobre os Combustíveis. O etanol veio na sequência das maiores baixas no IPCA, com 25%. A energia elétrica residencial acumulou uma queda de 19% em 2022. Foi a terceira queda mais intensa e direta. A conta de luz também foi afetada pela redução do ICMS. Maiores altas, portanto, em 2022, cebola, inhame, maçã, batata inglesa e alimento infantil. Farinha de mandioca, tangerina, leite condensado, milho, melão, maiores quedas. Como eu já disse, gasolina, etanol, energia elétrica, residencial, o abacate, acesso à internet, videogame, o filé mignon, abobrinha, carne de carneiro, aluguel de veículos. Essas são as principais contribuintes para a elevação do IPCA no ano de 2022. E a fábrica Guararapes, dos herdeiros, nosso conterrâneo do Rio Grande do Norte, Devaldo Rocha, resolveu encerrar as suas atividades no estado do Ceará. A fábrica Guararapes encerrou e anunciou ontem o encerramento de suas atividades em Fortaleza, demitindo 2.000 funcionários que foram pegados de surpresa. As operações serão mantidas no Rio Grande do Norte, em Natal e em São Gonçalo do Amarante. Das 3 fábricas em Fortaleza do Grupo Guararapes, apenas uma estava ativa. Os funcionários foram oficialmente comunicados ontem, dia 10, sobre o encerramento das atividades da gigante do setor têxtil do Ceará. A confirmação vem após rumores correrem no mercado por meses sobre a transferência das operações para Natal e São Gonçalo, no Rio Grande do Norte. Ganha a região de Natal, com o aumento da produção de peças de vestuário naquela região, e perde o Ceará, onde 6.000 empregados a Guararapes chegou a ter no Ceará, e ontem, dia 10, demitiu os últimos 2.000 funcionários que tinha, portanto, empobrecendo o setor industrial do Ceará. O presidente executivo do grupo, Flávio Rocha, disse que não tinha maiores comentários a fazer, a não ser concentrar a fabricação dos tecidos e das confecções na região do Polo Natal São Gonçalo do Amarante. O dólar americano fechou ontem, 10 de janeiro, a R$ 5,21. E a Bolsa de Valores de São Paulo, que mesmo com as invasões, depredação dos prédios do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto em Brasília, e que inicialmente no pregão de segunda-feira a Bolsa recuou bastante para no pregão da tarde recuperar sua queda, ontem, dia 10, fechou com alta de 1,54%, acumulando agora 110.816 pontos. Portanto, o assunto na economia está superado, embora a ficha do Brasil tenha ficado muito feia no cenário mundial. Bom dia e até a próxima semana com um novo podcast.